Eu quero tratar agora com os senhores é o que consta lá do artigo 926, eu passei ali no chat, no início para vocês, que é uma ressignificação, é um novo sentido, um novo significado, portanto, para a ideia de jurisprudência. Eu já mostrei para vocês que o nosso ordenamento jurídico, nós sempre tivemos preocupado com a ideia de jurisprudências antagônicas, a divergência jurisprudencial. E inúmeros foram os institutos jurídicos, o assento no direito do Brasil Império, pré-julgado, a uniformização de jurisprudência no CPC de 73, mecanismos tendentes, portanto, a eliminar a divergência. Aí o sarrafo subiu, vamos assim dizer, porque a preocupação deixou de ser eliminar a divergência. A preocupação passou a ser uma vinculação. A vinculação que, pelo próprio nome diz, está vinculado no mesmo sentido. E aí, pela vinculação, que era um passo que a gente vinha relutando em admitir, mas por conta daqueles ganhos que eu mencionei ainda há pouco, nós, estudiosos do direito, achamos que era um risco bom. Era, entre pró e contra, era melhor colocar a placa no gramado de que não pode pisar e manter o gramado bonitinho, do que deixar como estava e alguns iam pelo caminho de terra batida, enquanto que outros pisavam na grama, naquela figura de imagem que nós vimos lá. Então, se não entenderam que o nosso sistema é hierárquico e piramidal e que a função dos tribunais superiores, e acabou sendo transpassado isso também para os tribunais intermediários em algumas hipóteses, mas que os tribunais atuam na função de definir a interpretação do direito, de modo que está definido, e ponto final, tem que seguir. Se não entenderam isso, ou entenderam e na marra por uma questão política, estão forçando para um outro sentido, vamos trazer a vinculação. E essa ideia de vinculação não nos tornou preso à ideia de common law, nós ainda partimos do primado da lei, do ordenamento jurídico, a justa posição entre os poderes, né? Nós temos um poder próprio para editar os atos normativos genéricos, gerais e abstratos. Então, esse é o legislativo, ao passo que o judiciário tem a função de não trazer textos abstratos para a sociedade, mas de definir a interpretação em concreto daqueles textos abstratos. Isso é uma ideia também muito importante. O judiciário não pode se tornar numa estrutura, numa superestrutura, de modo a prever regras abstratas. Esse é o legislativo que faz. O judiciário pode definir interpretações em concreto. Isso é absolutamente importante. Porque esse em concreto traz, eu acho que eu falei com vocês naquela ideia de concretização do direito, que é uma das leituras do pós-positivismo, especialmente do professor Friedrich Miller, da teoria estruturante do direito. Essa concretização é importantíssima. O ato de julgar é um ato de concretizar conteúdo abstrato. Veja, abstrato, lei, em concreto, juiz, judiciário. E essa concretização leva, por exemplo, os aspectos fáticos, que é imprescindível para você deixar o cão-guia entrar de um deficiente visual. Tá? Então o juiz não pode abstrativizar, porque senão você vai estar no mesmo âmbito de atuação legislativo e judiciário. Não pode. A vinculação não tem esse contexto. A vinculação tem o sentido de, na tarefa de concretização, você ampliar a concretização. Então aí vai uma distinção muito clássica, muito clara entre legislador e julgador. Pois bem, nessa ideia de vinculação, nós nos utilizamos, inegavelmente, de conceitos. E isso ficou ainda mais claro com o Código de 2015, artigo 926, é o que estamos destacando agora, a ideia de estabilidade, integridade e coerência. Então percebam, para voltar ao raciocínio, o nosso ordenamento já de há muito tempo se preocupa com a eliminar divergência. Mas eliminar divergência é a ideia de uniformização da jurisprudência. Então veja que o 926 faz menção. Eu vou pegar o 926 de novo. Eu falei dele, já trouxe ele para cá, mas tem tempo, não custa. Vou trazer aqui o 926. Vejam
que no 926 nós temos a ideia de uniformização. Mas não para na uniformização, porque nossa preocupação, a nossa teoria foi ampliada com os conceitos do common law. Uniformização, civil law. Estabilidade, coerência e integridade, common law. Teve uma mistura aí. Então, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência para direito brasileiro, civil law. Nós sempre tivemos essa preocupação de uniformizar. Ok? Então, uniformizou. Opa! O entendimento consolidou no sentido X. E aí, agora, fazer o quê? Bom, agora vamos trazer outros conceitos. Porque além da uniformização, nós temos a estabilidade. O que é estabilidade? É você manter estável. Me perdoem a obviedade. Então, se você uniformizou no sentido X, você mantenha esse sentido X da jurisprudência enquanto não houver overruling distinguish. Enquanto não houver uma necessidade séria de superação ou uma distinção justificável, mantenha aquele entendimento. É isso que é estabilidade. Do ponto de vista do tribunal, a estabilidade é um combate à divergência interna. Matéria de recursos, os embargos de divergência, por exemplo, que leva no STJ, no STF, ao tribunal pleno, ao órgão especial, dependia de... São só nomes diferentes de cada um do tribunal, você leva uma posição divergente dentro do próprio tribunal. O STJ é mestre, até porque o STJ são 4 turmas, né? Quer dizer, 6 turmas. No STJ nós temos 6 turmas. Ao passo que no STF são 2 turmas. Então no STF, a primeira turma está bicando com a segunda turma, o plenário vai resolver. No STJ já estão primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta turma. Direito privado, direito público e direito penal. Pode ser, em matéria processual isso acontece muito, que a turma de direito privado tem entendimento processualmente distinto da turma de direito penal. E aí a sessão vai resolver ou o tribunal pleno vai receber, o plenário vai resolver. Vai resolver por embargos de divergência, e o embargo de divergência, toda aula de embargo de divergência, a primeira coisa que você fala, os embargos de divergência têm a finalidade de eliminar divergência interna. Percebam que várias vezes eu falei aqui com os senhores que o Tribunal de Minas pode entender de modo diverso do Tribunal de Roraima. E o STJ vai resolver isso. Essa é uma divergência externa, por recurso especial, para o STJ. Mas no próprio STJ pode ter um entendimento divergente. Então, resumidamente, não adianta o STJ uniformizar o seu entendimento na primeira turma. De modo que a sexta turma também uniformizou o entendimento de modo distinto. Então, nós podemos ter um tribunal com 2 entendimentos uniformizados de modo... Não, tem divergência do próprio tribunal. Tem nada uniforme. Então, vamos definir um entendimento que seja do STJ. E aí, depois de estabelecido esse entendimento do STJ, que o próprio STJ respeite. Porque, veja, isso é um outro problema. Olha a placa que nós temos que botar para não pisar na grama. Olha a obviedade. Eu gosto que o professor Câmara... Às vezes é bom quando você pega o seu entendimento, né, o que você vê, num argumento de autoridade, vamos assim dizer. Eu já ouvi o Câmara me dizer assim, Arthur, a jurisprudência brasileira, ela não é caótica, ela não é louca, porque é muito comum você falar, pô, o direito brasileiro é louco. Ele fala assim, é esquizofrênico, porque é um tipo de loucura que não tem nem explicação. Porque o que eu vinha falando até agora, que já é uma coisa grave, o STJ fixa um entendimento e o juiz inferior não cumpre. Tá, isso aí já é algo ruim. Mas, no nosso caso, é tão louco porque o STJ fixa o entendimento e o STJ não cumpre o entendimento dele. Então, esse é o passo além da uniformização. Não era incomum, senhores, a sessão definir o entendimento e a turma ao qual aquela sessão abrange divergir. Mas, porra, a sessão já falou, tem que seguir. Mas eu sou ministro do STJ, eu não estou preso. Calma, não está errado. Então, além de uniformizar, você tem que ter um passo além. Manter estável. Então, a estabilidade é isso. A estabilidade é uma vinculação, vamos assim dizer,
uma vinculação horizontal. Outra forma de dizer. Porque STJ, juiz inferior, é uma vinculação hierárquica vertical. STJ, próprio STJ, é uma vinculação horizontal. Isso é a ideia de estabilidade, tá? Bom, pula a integridade. Vamos para a coerência. Ali na ordem do código, né? Era melhor dizer mantê-la estável, coerente e íntegra. Vamos pular a integridade, vamos para a coerência. A coerência é a ideia de isonomia. É aquela ideia de tratar igual. O que é um sujeito coerente? Para que eu seja coerente, eu tenho que, na aula de hoje, reafirmar aquilo que não muito tempo atrás eu afirmei para os senhores quando a gente teve aquele encontro presencial na jurisdição contemporânea. Eu geralmente lá faço essa ressalva, aula, vamos voltar a ver tudo isso, essa mudança de um fechamento para abertura, abriu demais, vinculação, nós vamos voltar a falar disso na aula de recursos, no módulo de recursos. Para que eu seja coerente, os meus argumentos aqui e no começo do ano têm que ser os mesmos, no mesmo sentido. Isso é coerência. Tratar igual os casos iguais, agir de um modo igual, sujeito coerente. Eu posso até chegar aqui e falar diferente. Posso. Mas eu tenho que ter, por uma questão de respeito ao interlocutor, de respeito ao jurisdicionado, se eu fosse um julgador, falar assim, começar dizendo a ressalva, olha, eu sei que lá em janeiro, fevereiro, nós tivemos o nosso encontro e eu afirmei tal coisa. Mas eu quero aqui me justificar o porquê que eu mudei de entendimento. Claro que a pessoa, mas isso tem que ser feito argumentativamente. A incoerência é quando você afirma uma coisa, depois afirma outra coisa distinta, sem se justificar. O que mudou? Então não teve overruling, não teve distinguishing, não teve superação, não teve distinção, e o mesmo julgador julgou no sentido A, no sentido B. Ele é incoerente. Isso, ele promoveu uma desigualdade. Lembra daquela ideia de isonomia ao processo, no processo e pelo processo? Ao julgar, ele aplicou a mesma base normativa, as mesmas bases fáticas de um modo distinto. Países como Finlândia, Suíça, você poderia até cogitar, esses países, essas coisas horrorosas lá dos países nórdicos, tá? Você poderia até cogitar lá de que ele queria proteger os seus. Não aqui entre nós. Aqui entre nós é uma tipo de coisa inconcebível, que a gente trata na doutrina, às vezes, como, sabe, exemplo muito distante, mas pode acontecer um dia. Não acontece dos nossos juízes julgar de um jeito para os seus e de um jeito diferente para quem não é dos seus. Isso não acontece. Mas em países em realidades muito distantes da nossa, nós podemos cogitar de corrupção, essa coisa horrorosa que nós nunca nem sabemos o que é, mas de o juiz julgar de modo incoerente. Obviamente que isso não é concebível, né? Volto a dizer. Lá no Common Law, essa ideia de precedente, na verdade, a consolidação dessa vinculação se deu com o que se chama lá de stare decisis. Stare decisis. Que, na verdade, é uma expressão que é latim, né? Uma aplicação latina. Stare decisis já é uma redução da fórmula como foi inicialmente prevista, que era stare decisis et non movere quet. Stare decisis et non movere quet. Significa isso, a ideia de que deixa decidido, mantenha a decisão, se não tiver fundamento para modificação. Se não tiver overruling ou distinguish, não vem botar pelo em ovo, é isso. Já está uniformizado, já está estabilizado, não tem divergência interna, não me venha agir de modo incoerente. Veja que são conceitos que são quase a mesma coisa, decorrem de uma ordem de ideias. Tá? Então essa é a incoerência, a coerência. A coerência foi o fundamento isonômico, portanto, treat like case alike, que deu ensejo a consolidação dogmática, teórica, a teoria dos precedentes, dos stare decisis, o que já se vinha aplicando na prática no judiciário inglês, tá? Bom, e aí vem a integridade. Aqui na integridade nós temos um problema. Na verdade não tem problema nenhum. Nós temos um entendimento aqui
e temos que fazer um ajuste de rota. Longe de mim ter qualquer concepção totalizante e o certo sou eu. Vou trazer a minha leitura, vou trazer o estado de coisa, o que vem essa tal desse asterisco, desse problema, o que é, o porquê do problema e o que eu acho, tá? Nós temos um autor americano que sempre teve como primado da sua tese, é um justo filósofo, era, né, já falecido, Dworkin, Ronald Dworkin, teve como primado da sua tese a eliminação do subjetivismo judicial. Vejam que isso não é um problema nosso, tupiniquim, não é uma jabuticaba. Sujeito, um justo filósofo, que era muito ativo, tipo, tem coluna em jornal, cara muito ouvido na literatura norte-americana, estruturou o seu modo de pensar tudo no contexto de eliminar a subjetividade. Eu vejo que isso não é um problema brasileiro, vamos também retirar essa filosofia tupiniquim, de que nós somos o quintal do mundo, em certa medida até é, né? Mas também não é assim, não é um problema. Esses problemas que nós temos não são Lava Jato, não é uma realidade só brasileira, né? Até porque ela se inspira muito no combate italiano. Então, vamos fazer as devidas adaptações. Pois bem, ele lá, um justo filósofo reconhecidíssimo e obra absolutamente premiada, tinha preocupação de combater o subjetivismo na realidade norte-americana. E aí ele desenvolveu uma das suas teorias, né, uma das suas diversas, inúmeras teses decorrente dessa estrutura de subjetivismo, era Law as Integrity. Law as Integrity. O direito como integridade. E na literatura norte-americana, que não nos compete aqui, uma análise mais, vamos assim dizer, mais aprofundada, mas essa integridade é uma teoria, porque lá tem aquela republicano-democrata, né? Eles têm muita dicotomia, pelo menos a dicotomia deles é de um para outro, né? O leste e o oeste, o norte e o sul. Eles têm essa visão dicotômica no sentido plural, uma oposição. Então, no direito, eles tinham também o que se chama convencionalismo e os pragmatistas. Os convencionalistas, né, o convencionalismo, e os pragmatistas, o pragmatismo. Os convencionalistas eram aqueles que davam muito enfoque ao passado. Então, eram, vamos assim dizer, numa contraposição em uma palavra, positivistas. Porque, em um certo momento histórico, essa é uma preocupação, inclusive, que vem do direito norte-americano, que perpassa o direito constitucional, o governo dos mortos sobre os vivos. Né? Especialmente no caso deles, que a Constituição é do século XVIII, 1787, e prevalece até hoje. Então eles pensam lá, por que prevalece o que foi escrito em 1700 e qualquer coisa? Por que isso prevalece em 2000? Isso, em 2500 vai prevalecer também? É o que eles chamam lá de governo dos mortos sobre os vivos. E os convencionalistas vão dizer, né, é aquilo, porque é aquilo que está previsto. E nós temos que seguir de um modo coerente, de um modo estável, para todo sempre. Uma ideia muito, mas muito resumida. Ao passo que os pragmatistas sejam aqueles sujeitos com uma preocupação prática, uma preocupação para o futuro. Uns olhavam para trás, né, os convencionalistas, e os pragmatistas olhavam para frente. Então, ao aplicar a previsão, então, ao aplicar um texto feito em 1900, eu tenho que olhar não só para 1900, mas tenho que olhar para 2020 que eu estou aplicando, e mais do que isso, eu tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que pensar nas consequências para o futuro. Daí que eles são pragmatistas ou consequencialistas. Qual é a consequência dessa decisão? Então, uma decisão no hoje, fundada num texto no passado, eu não posso esquecer do futuro. Então, consequencialistas,
pragmatistas, uma visão prática, uma preocupação para o futuro. Tinha essa divergência lá entre eles. Claro que os pragmatistas eram os sujeitos, trazendo para uma realidade nossa, que eu fiz menção ainda há pouco, que dizia assim, não, tem lá a proibição de não entrar com animais, que foi feita no século passado, mas eu estou trazendo hoje aqui o cão-guia. Então eu acho que tem que excepcionar as previsões. Então o julgador, o aplicador, ele tem um poder de interpretar. Então, trazendo, uns dizem que não tem interpretação nenhuma, outros diriam que tem interpretação. Pois bem, Dworkin apareceu e disse assim, olha, eu acho que os dois estão meio que certos. E os dois estão meio que errados. Porque os dois estão extremistas demais. Eu defendo um meio termo, que é o law as integrity. O direito como integridade, que é a preocupação do direito como um todo. Direito como integridade. Então, naturalmente, os pragmatistas, os convencionalistas estão certos no sentido de olhar para o passado. Porque se é o direito posto, se é o direito vigente, ele tem que ser aplicado. E também os consequencialistas, os pragmatistas, têm uma visão importante que é a interpretação contemporânea e com olhos para o futuro, que nós devemos fazer das previsões normativas. Então, o direito como integridade, e veja, a palavra integridade, isso eu posso lhes afirmar, como eu disse, eu participei indiretamente da elaboração do novo código naquele grupo de pesquisa. Essa palavra está aí por o 926, quando diz que a jurisprudência deve ser íntegra. Isto é Ronald Dworkin à veia. Isso é uma adesão da teoria do direito como integridade. Nessa perspectiva, portanto, que o respeito à história institucional, dizia Ronald Dworkin. E aí, Ronald Dworkin ele constrói a sua literatura, veja, a história institucional, a história da instituição. Então, se você está estudando, por exemplo, direito à posse, você tem que ler tudo sobre direito à posse, né? As concepções do passado, como que se aplica hoje em dia a jurisprudência prevalecente, com os olhos para o futuro. Esse é o direito como integridade. Dentro dessa tese maior do direito como integridade, ele trabalha com várias figuras de imagem. É característica própria do autor. Por exemplo, ele fala em romance em cadeia. Não sei se os senhores já ouviram falar romance em cadeia. O que significa romance em cadeia? Ele diz que o juiz, ao julgar, ele tem que ser um romancista em cadeia. Romance, meus amigos, é um gênero literário, né? Eu, nesse período, tenho me dedicado à questão literária, tenho lido bastante coisa fora do direito. Eu devo lhes confessar que eu não lia livros fora do direito, sei lá, eu parei de pensar tem uns 15 anos, que eu não lia nada. E nós temos que abrir a caixa também, né? Esse negócio de livro de direito, você pira, você cansa. Enfim, romance é um gênero literário. Eu ultimamente li alguns romances. Atualizei a minha tese, escrevi o meu manual, reescrevi meu manual. Tá com a editora, espero até o final do ano lançar aí esses 2 livros. Então, tenho trabalhado bastante nesse período de quarentena. E aí, romance é um gênero literário, eu voltei a ler romance, por isso que eu falei. E ele tem um tipo de romance que é o chamado de romance em cadeia. Romance em cadeia é o seguinte: são vários romancistas, é como se fosse no direito, um livro coordenado que tem vários autores. Tem vários livros, os senhores sabem que são assim. Cada autor escreve um artigo. Romance em cadeia é um livro na qual tem um coordenador, um romancista que é o coordenador, o cara convida vários outros. Cada romancista convidado escreve um capítulo. Então, como fosse, imagina assim, o autor, o professor Lênio Streck, que me deu esse exemplo. Lênio Streck é um profundo estudioso dessa questão filosófica, essa questão profundo conhecedor de Ronald Dworkin. Inclusive, do ponto de vista do novo código, havia ali uma divergência, vamos assim dizer, do Fred Didier com a galera lá do Ronald, do Lênio Streck, vamos assim dizer. E o Fred Didier atuava no projeto, ele era o assessor do relator na Câmara de Deputados. E meio que a bola estava com ele atuava em todas as comissões. E ele tinha um problema com essa questão de integridade, que é o problema que eu vou chegar para os senhores já já.
Aí o Lênin Streck escreveu muito, foi chamado a dialogar lá com a comissão e deu uma conta formada, como eu vou explicar para vocês aqui. Eu dizia que o Lênin Streck me fez essa figura de imagem, uma novela. Você imagina que numa novela dessa televisiva mesmo da Globo ali, o cara que era o vilão, do dia pra noite, sem explicação, ele vira o mocinho. Ou, aí o Lênin até falou assim, na Avenida Brasil, que segundo ele foi a única novela que ele viu, e eu não digo que foi a minha única, mas foi a minha última. Eu assisti a novela e por questões de sobrecarga não pude mais assistir, mas eu finalizei com Chave de Ouro, que foi a Avenida Brasil, que foi uma novela fenomenal, né? Mundialmente conhecida. Aí ele dizia assim, você imagina que na Avenida Brasil tiram a Carminha de repente. A trama gira em torno de uma personagem e de repente ele some. Isso quebrou a integridade. A integridade tem essa lógica. Romance em cadeia. O romancista que vai escrever o capítulo 18, ele obrigatoriamente, e é nesse sentido que o Ronald Dworkin tratou do romance em cadeia, ele obrigatoriamente, ao escrever o 18º capítulo, o que ele tem que, de início, fazer? Ler os 17 capítulos que lhe precederam. Para que ele continue a história. Para que ele respeite a história daquele livro. Claro que ele vai ter que ler a sinopse geral do que o coordenador quer, né, onde ele quer chegar, mas cada autor, e a beleza do romance em cadeia é que fica uma história meio loucona, cada autor dá o seu detalhe, o seu tom literário, mas baseado na história do passado e na história do futuro. Aí que ele fala que o romance em cadeia, o direito como integridade é o meio termo. Pensem no romance em cadeia. Você, como um escritor do capítulo 18, você tem que ler aonde que a história vai chegar. Então, no final, o assassino vai ser o personagem X. Você não pode matar o personagem X quando você vai escrever. Então, você tem que olhar para o futuro. E você tem que olhar os 17 capítulos anteriores para que a história tenha sentido. O direito tem que ter sentido. Os institutos jurídicos devem ter sentido. Então, essa é uma figura de imagem que o autor fez, Ronald Dworkin, na ideia ali, meus amigos, portanto, do romance em cadeia. Esse é o sentido do romance em cadeia. E é nessa perspectiva que ele é incluído no direito como integridade. Tá? Não há divergência quanto a isso, não há mal entendidos quanto a isso. Mas esse mesmo autor, nesse mesmo direito como integridade, ele tem a figura do juiz Hércules. E aqui gera problema. O juiz Hércules é o juiz que encontra a única resposta correta. Então, por exemplo, Didier não queria botar a integridade ali, porque na visão dele, com razão, a integridade seria colada à ideia de Ronald Dworkin. E o Ronald Dworkin tem uma leitura distinta, na verdade, existem leituras antagônicas de Ronald Dworkin nesse sentido do juiz Hércules. Nós temos os procedimentalistas e os substancialistas. Aqueles que dão razão ao meio e outro que dão um ênfase maior ao fim, um ao procedimento, ao meio, o outro à substância, ao conteúdo, que também lá próprio do direito norte-americano, que interpretam distintamente a ideia do juiz Hércules. Então, ele defende a ideia de um juiz Hércules que encontra a única resposta correta. O que no direito brasileiro não prevalece esse entendimento de que são os substancialistas, né? Cada problema posto só teria uma resposta correta. Veja, uma única resposta correta. É a tese da única resposta correta que o Fred não queria colocar por conta daquilo. Como é que me parece que tem a solução? Então aí está o problema posto, né? A integridade associada a essa ideia de juiz Hércules e a única resposta correta. Uma divergência se seria ou não possível a única resposta correta. E a leitura que eu dou para passar para os senhores. Ronald Dworkin trabalhava com metáforas. Ele não acreditava que haveria um juiz super-herói. Na verdade, ele queria combater essa leitura de juiz super-herói. Ele queria combater a ideia de subjetivismo. Eu concedo uma leitura procedimentalista. Não a obra do Dworkin como um todo, mas a essa figura de imagem. A leitura que eu encontro
Valor, Vitória, pode sair, eu coloco lá a sua presença, tá bom? Pode deixar. A Vitória colocou no chat sua observação. Eu vou fazer a chamada para quem quiser e se eu precisar continuar, eu continuo rapidinho. A leitura procedimentalista dessa tese da única resposta correta. O que ele queria dizer é o seguinte: o juiz, na leitura do direito como integridade, o juiz deve agir como se fosse um Hércules, que elimina todas as barreiras e que busca a única resposta correta, olhando para o passado, se inteirando com o presente, com os olhos para o futuro. A única resposta correta, eu não concedo uma leitura substancial, mas uma leitura procedimentalista. E é nesse sentido que eu acho que tem prevalecido o entendimento, pelo menos na doutrina brasileira, que é o que nos interessa mais de perto aqui, tá? 11h50, deixa eu tratar muito resumidamente aqui para a gente fechar. Eu volto a dizer, tem conteúdo disponível gratuitamente para os senhores nas plataformas do YouTube e na minha plataforma acadêmica. Eu já elaboro um material de apoio o mais mastigado possível, com palavras-chave ali para fazer os senhores entenderem. Eu quero concluir nesse encontro matinal desse sábado essa ideia de vinculação. Pode ser até que eu passe um pouquinho ali dos meio-dia, mas eu vou, para eliminar essa possibilidade, quem quiser e precisar sair, porque o nosso trato era ir até meio-dia, coloca ali no chat, como a Vitória fez, que ao fazer a chamada, não vou também demorar muito não, uns 15 minutinhos, daqui a 15 minutinhos, eu busco ali quem precisou sair, tá? Eu não posso deixar de tratar da constitucionalidade da previsão. A vinculação, afinal de contas, é constitucional ou inconstitucional? Porque, eu volto a dizer, o ordenamento brasileiro evoluiu até que chegou a vinculação. E o Código de 2015, ele não criou a vinculação. Eu fiz menção, por exemplo, à emenda constitucional número 3 de 93, que incluiu o parágrafo 3º no artigo 102 e atribuiu vinculação às decisões do STF em controle de constitucionalidade. E o CPC passa largo disso. O CPC não tem nada a ver com isso. O que o CPC faz é replicar. No 927, inciso 2º, tem lá, dizendo que o juiz deve observar a decisão do STF controle concentrado. Nada mais ele faz. Porque não é âmbito dele tratar. A Constituição já tratou. Ok? Súmula vinculante. Introduzido no artigo 103 pela emenda constitucional 45 de 2004, a reforma do Poder Judiciário. Súmula vinculante. STF. Não foi o CPC que criou. Então, veja, tem diversos institutos no nosso ordenamento jurídico que tratam de vinculação e não foi o CPC. O CPC não inventou a roda. O CPC não inaugurou um sistema de vinculação. Na verdade, o CPC foi botar a placa, foi deixar claro para quem não tinha percebido ainda que o nosso sistema está adotando a tese de vinculação. Pois bem, não se tem dúvida, tá? Quanto ao 102, parágrafo 3º da Constituição, ao 103A da Constituição, no máximo que se tem é críticas. Não deveria existir, alguns dizem. Mas ninguém diz que é inconstitucional o que está na Constituição. Tá? Bom, mas analisamos o 926, né? O 927 do CPC, ele tem a previsão, o caput dele é muito curto. Vou pegar aqui que nós já analisamos os incisos. O 927 tem a previsão lá de que os juízes e os tribunais observarão. Todos têm que observar. Já vou chegar ao que é esse observar. Mas aí ele trata ali, inciso 1º, decisão em controle concentrado de constitucionalidade, eu até inverti aqui quando eu disse, inciso 2º, enunciado de súmula vinculante, que já estava na Constituição. Inciso 1º e inciso 2º não tem novidade nenhuma do CPC. Mas o 927 não para por aí. O 927 vem e em outros 3 incisos 3º, 4º e 5º, ele vai prever lá que os juízes e tribunais devem observar também, ficar no inciso 3º, o acórdão do incidente de assunção de competência, IAC, incidente de resolução de demanda repetitiva, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e
o julgamento em recurso extraordinário ou especial repetitivo. Isso a Constituição não falou. Então, o 927, inciso 3º, inova nesse sentido. E RDR nem existia no ordenamento brasileiro antes do CPC de 2015. Quem criou foi o CPC de 2015, o IRDR. E está dizendo ali que é vinculatória a decisão dele. Aí alguns olham para esses dispositivos e falam assim, inconstitucional. Porque só quem pode tratar de vinculação é a Constituição. Separação de poderes. Artigo 2º. Estaria o CPC, lei ordinária, chocando frontalmente, violando frontalmente o artigo 2º da Constituição. Porque estaria trazendo uma vinculação, algo que só pode fazer a Constituição. E aí dizem eles, tanto é assim que as previsões da súmula vinculante está em texto constitucional. A previsão de vinculação às decisões do STF, controle concentrado pelo STF, está em sede constitucional. Então só a Constituição poderia prever vinculação, de modo que o 927, incisos 3º, 4º e 5º seriam inconstitucional. Quem diz isso? Professor Nelson Neri, professor Lênio Streck. A Constituição deveria vir pela via da... A vinculação deveria vir pela via da Constituição. Esse entendimento, meus amigos, é minoritário. E é minoritário porque a premissa é equivocada. Porque, vejam bem, não é idêntica a previsão de vinculação da súmula vinculante e do controle concentrado em relação ao inciso 3º, 4º e 5º do 927. Volto a dizer, o 927 traz um rol, mas ele não fala nada sobre súmula vinculante, porque não é matéria dele, é da Constituição. A decisão do STF controle concentrado, ele não fala nada, isso é matéria da Constituição. Ele só menciona, só traz um rol. Por que a decisão do STF em controle concentrado está na Constituição? Por que a súmula vinculante está na Constituição? A sutileza aqui é o seguinte, eles estão na Constituição em observância ao artigo 2º. Porque para respeitar o artigo 2º da Constituição, a harmonia entre os poderes, foi necessário prever lá. Porque o artigo 2º é uma regra e esses dispositivos seriam uma exceção. No 927, 3º, 4º e 5º, não precisou ir para a Constituição, porque eles não excepcionam o artigo 2º. O que eu estou querendo dizer com isso? O 927, inciso 3º, o 4º e o 5º, tratam de uma vinculação exclusiva do Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário. Não há inconstitucionalidade porque eles não tratam nada do Legislativo nem do Executivo. Então não há uma intromissão de um poder em relação ao outro. É uma lei de modo de atuação do Judiciário, porque sendo assim, os recursos seriam inconstitucionais também. Prevalência do entendimento superior em relação ao entendimento anterior. A reforma da decisão anterior seria então inconstitucional por esse raciocínio. E não é, porque a lei ordinária direcionada ao judiciário pode prever a vinculação que envolva apenas o judiciário, como é essas. Por que a súmula vinculante está no texto constitucional? Por que a decisão do STF, controle concentrado, está na Constituição? Porque vinculam não apenas o judiciário. Vejam lá o 102, parágrafo 3º. Vejam o 103A, vinculam a administração. Nenhum deles vinculam o legislador. Tá? Então o legislador pode prever uma lei de modo distinto, de um entendimento do STF, como às vezes acontece. O vinculador não está, o legislador não está vinculado. Mas o judiciário vincula o executivo na súmula vinculante. Por isso está na Constituição. Na decisão de controle concentrado de constitucionalidade. Por isso que está na Constituição. Tá? Então não é inconstitucional porque vincula apenas o Poder Judiciário. A lógica, tá, meus amigos, por trás é essa. A última ponto que eu quero tratar com os senhores, já sei que são meio-dia, mas eu levo 5 minutos, até porque está no material, é qual é o sentido desse termo observarão no caput do 927. Por quê? Alguns interpretam esse observarão de um modo como quem sustenta que é inconstitucional
enquanto o STF não afirma a inconstitucionalidade, a presunção de validade da lei tá valendo. O que te sobra se você não concorda? Interpretar. E eles interpretam e se observarão do modo observei. Tá, posso dizer o contrário, porque eu não estou vinculado. Então, alguns interpretam e se observarão não sendo vinculação. Especialmente quem acha que é inconstitucional. Então, já falei aqui. Nelson Neri, Lênin Streck. Outros interpretam ou observarão como sendo vinculação. É o extremo oposto. Tudo vinculação. É como eu penso. E uma parcela grande da doutrina pensa. Aquele observarão é sinônimo de vinculação. Estarão, então, os juízes e os tribunais estão vinculados ao que está ali no 927. E tem quem pense de modo intermediário. Tem quem olha aquele observarão em sentido vinculatório para alguns incisos, mas para outros não. E aí, basicamente, nós temos duas leituras. Tá? Vou citar aqui a primeira, do professor Alexandre Câmara, para os senhores entenderem o que eu coloquei no material. Para o Alexandre Câmara, a vinculação não decorre do 927. A vinculação decorre da previsão no 927 e também em outro lugar no ordenamento jurídico. Então, para ele, a súmula vinculante vincula pela leitura conjugada do 927, inciso 2º, com o 103A da Constituição Federal. E aí, ele, basicamente, o que ele quer pegar são os incisos 4º e 5º. Então, tem que estar previsto em em outra passagem do ordenamento jurídico que não exclusivamente o 927. Uma outra linha de raciocínio, mas muito parecida com a do Câmara, muda a fundamentação, é da professora Teresa Rudolvin. Para a professora Teresa Rudolvin Wamber, na verdade, o que traz vinculação não é a conjugação, mas o que traz vinculação não é o 927. Para ela, a vinculação decorre do 988, que é o cabimento de reclamação. Só seria vinculatório o pronunciamento judicial que ensejasse o cabimento de reclamação. E aí também lá no 988, você vai tirar fora os incisos 4º e 5º, que são os que geram mais controvérsia mesmo. É a aplicação do 4º e do 5º do 927. Tá? Uma outra leitura, só para encerrar, que seria mais drástica, assim, seria do professor Marinoni, que eu disse que eu me inspirei muito na minha tese. Para o professor Marinoni, somente pode vincular as decisões oriundas dos tribunais superiores. Então, ele ataca também o inciso 3º. O IAC, o IRDR não seriam aptos a gerar vinculação quando da decisão no tribunal intermediário. Só quando o tribunal superior afirmar. Tá? Mas esse posicionamento é minoritário. Prevalece o entendimento de que o 927 ele tem mesmo aquele observarão ali, o sentido de vinculação. Certo? Bom, vamos encerrando por aqui. Acho que deu para fazer um fecho. Eu já falei da superação e da distinção para mostrar que não é absolutamente vinculatório o nosso sistema. E no material tem ali ainda, salvo engano, a perspectiva dinâmica que eu trago na minha tese, de que nós temos que respeitar ao gerar um pronunciamento vinculatório e ao aplicar um pronunciamento vinculatório, então tanto antes quanto depois do pronunciamento vinculatório, nós devemos respeitar o contraditório, a publicidade e a fundamentação. Não tenho tempo para aprofundar isso, mas são garantias fundamentais que eu entendo relevantíssimas: publicidade, contraditório, perspectiva dinâmica e fundamentação devem ser observadas de um modo ampliado na construção do pronunciamento vinculatório, assim como na aplicação do pronunciamento vinculatório. Com isso a gente encerra essa primeira parte da vinculação.